meus bem assim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo um vídeo muito bacana pra vocês. Então já senta dando like, se inscreve no canal, manda pra tia, pra amiga, pra avó, Telegram, Instagram. Se você tá no celular, clica no botão hype pra ajudar na divulgação aí. E vamos que vamos, daquele jeitão. Se você quer comprar, chamando precinho, camarada, nossa parceira oficial vai estar aí na descrição. Curse Diamond, por lá você tem cashback totalmente oficial, porque eles são parceiros do próprio GLA, então é segurança total. E ainda é stonks, porque ajuda seu bolso e ajuda o Mano Blade, belezinha? Se você quer de paraquedas e não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Blade, é um prazer imenso tê-lo aqui comigo. E vamos que vamos, rapaziada. Hoje é um vídeo aqui falando pra vocês, como vocês viram no título, minha experiência na Enies Lobby Hard, pessoal. Eu donei pela primeira vez essa semana, dia 6, né? Foi dia 6? Eu tô viajando, deixa eu até olhar o dia que foi aqui, que eu acho que foi dia 6 não, perdão, rapaziada. Mas eu donei essa semana, cara, botei meu 716 também, então foi tudo muito recente, vamos dizer assim, né? Então, vou estar olhando, deixa eu só conferir a datinha aqui, rapaziada. Eu donei dia 5/3, às 18h28, foi o horário que eu completei a raid, né? Então, tá aí. Só deixando aqui o horário bonitinho falado pra vocês, tá? Então, cara, vou comentar minha experiência. Eu fiz um vídeo desse quando eu fiz pela primeira vez no Elite também, pessoal. Então, eu quero agradecer aí pela galera que acompanha o canal, pela galera que sempre gosta de ver esse tipo de conteúdo. É um conteúdo mais simples, mas eu acho que vai ser bem legal, tá? Já vou avisar também que na descrição tem um link da nossa roxinha, onde eu estou fazendo lives toda segunda-feira, 19 horas. E também o link do Discord do canal, isso mesmo, o Discord oficial do canal. Entra lá, galera, que eu tô fazendo sorteio, tô comunicando com vocês pra gente ter um contato mais direto. Então vai ser sempre muito bacana. E tem várias outras funcionalidades bem legais também, pra quem já viu outros vídeos aí que eu comentei mais a respeito disso. Então dá uma olhadinha que vale a pena demais, beleza? Dito isso, pessoal, eu vou estar falando aqui então como foi a minha experiência da raid, tá? Eu donei na minha quarta tentativa a raid Enies Lobby, eu tentei 4 vezes. Na primeira vez eu cheguei no direto, cara, literalmente, a primeira vez que eu fiz eu cheguei no Hobby Lucy, tá, pessoal? Mas acabei não donando, a gente chegou lá faltando 30 minutos, então a gente acabou não donando. Mas foi uma experiência bem legal e deu pra chegar no final. E eu também não entendia muito bem do posicionamento nele, né, que eu fiquei, vocês vão ver, que eu fiquei na porta, tá? No caso desse vídeo aqui eu não vou mostrar. O que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar um link na descrição, que é o link da raid Enies Lobby que eu fiz pela primeira vez. Eu gravei a primeira raid, tá? Inclusive até crashou meu HD, porque ele completou meu HD, ele zerou. Então ele deu uma travada no vídeo, mas felizmente não perdeu o arquivo, manteve, ele só tirou os 2 minutos finais ali da gravação, mas beleza. Então eu vou deixar um link, eu vou postar esse vídeo como não listado, porque eu acho que esse é um vídeo que não vai ser tanta gente que vê. E a galera sabe que dependendo do vídeo, se o vídeo não for tão bem ou se não for um conteúdo que vai chamar muita atenção, o YouTube acaba não divulgando e você pode influenciar vídeos futuros, tá? E como eu já tô fazendo isso aqui, eu não acho que vai ser legal eu postar ou comentar também em cima de um vídeo da minha primeira raid. Então, esse aqui já vai valer para aquele. E para quem quiser, eu quero ver, Vlad, como é que foi sua primeira raid na íntegra. Vai ter um link aí, então vocês vão clicar nele e vão direto pro vídeo lá. Então vai estar, não vai ter áudio nem nada, vai ser só o áudio do jogo e a gameplay completa, sem corte nenhum. Aí, belezinha? Eu vou só tirar o chat, que a galera falou umas atrocidades meio louco no chat lá. Então vai estar censurado o chat ali. Mas nada demais, não tem muito perigo, é só por questão do YouTube aí, se puder dar algum BO, que o robozinho do YouTube, às vezes você sabe como é que é complicado, pra quem já mexeu, entende, qualquer coisinha ali que sair do ponto, que ele achar errado, já complica seu canal todo, belezinha? Então, dito isso, rapaziada, vamos que contar pra vocês como que foi minha primeira experiência aí de raid Enies Lobby, nessas 4 tentativas, e foi bem bacana, e já vou começar por isso. Então, eu vou começar aqui falando pelo caminho, beleza? Então, rapaziada, começando aqui a falar sobre a experiência, cara, eu entrei com aquela expectativa, eu assisti bastante gente fazendo e tal, pra mim ter uma noção. Só que não vi tudo, porque o tempo tava meio corrido, meio picado e tal. Mas eu sempre assistia, sempre via. E só que a gente via a galera com aquelas armas trincadas até os dentes. 4 caras armados, 5 estrelas, aí fica mais tranquilo, né? Geralmente a gente vê a galera que abre cam, é a galera que tá em busca do recorde, né? Que quer donar em 40 minutos atualmente. Então a galera é frenética daquele naipe que vocês estão ligados. Então, dito isso, cara, foi bem legal a primeira experiência, assim. O caminho é um caminho até que tranquilo, ele é um pouco mais chatinho, né? Que os bichos tancam um pouquinho mais, dá um daninho um pouco mais alto, mas nada de muito diferente do Elite, sendo bem sincero e realista pra vocês, cara. É bem tranquilo, dá pra fazer de boa com personagens 4 diamante ou 5 ouro, tá? Não precisa estar 5 estrelas diamante pra estar fazendo os conteúdos do Enies Lobby no hard. Lógico, se você tiver, vai ser muito melhor, que você vai ter mais margem de erro e tudo mais, mas não necessita, dá pra fazer tranquilo, né? Precisa ter arma também não, dá pra fazer tranquilamente sem. Só que aquilo, tudo que você tiver extra, como set especial, arma ou bicho 5 estrelas, vai ser um bônus, vai ser uma coisa favorável que vai facilitar sua vida, beleza? No caso, na que eu donei, que é a que vocês estão vendo no gameplay de fundo, essa foi a que eu donei, né? Foi a 4ª tentativa, como eu disse pra vocês. Tinha um cara armado, né?
o Léo tava armado, que é o DKZera. Inclusive, mandar um salve pra todo mundo da PT, pro DKZera, pro nosso querido Dr. Death, e pro Monária, muito boníssimo, que tava na sua maker aí de Kakuzada 5, beleza? Rapaziada, então o caminho, na minha experiência, foi bem tranquilo, bem de boa. Agora vamos falar do Blueno, tá? Cara, o Blueno eu achei bem mais fácil do que eu imaginei. Eu já achava ele fácil no Elite, tá? Eu já donei o Blueno totalmente, praticamente no hit, só tomei ataque básico no Elite. No Hard, inclusive, eu não tive essa experiência ainda, porque só fiz 4 vezes, mas, cara, foi bem. Aquela parte que ele dá as lâminas, que é aquela que ele fecha, tipo, lado esquerdo, lado direito, começa a jogar a lâmina, não é tão rápido como eu tinha a impressão, né, que eu vi nos vídeos, nas cans também. Ele é um caminho até de boa, achei bem tranquilo, achei mesmo nível da Elite. Ele é um pouquinho mais rápido e ao mesmo tempo um pouquinho mais lento. Como assim? Ele tem um corte um pouco mais rápido, mas ele em alguns momentos parece que é um pouco mais lento, então ele dá meio que te buga a cabeça, então tem que ficar ligeiro aí pra desviar no time certinho, tá? Mas não achei tão mais difícil essa skill, porque vocês vão reparar que no hard muitas skills têm as mesmas speed do Elite. Só que algumas skills específicas dos bosses têm mais speed. Vamos dar um exemplo do nosso querido Cabelinho Rosa, como eu gosto de chamar, né? Ele tem aquela skill que ele bate o cajado na frente dele e meio que se espinha, que ele cresce espinho nele mesmo. Ela é mais rápida, é tipo 1 segundo, meio milésimo de segundo mais rápido. Então, se você não sair no time certinho, você vai tomar. Agora no Elite, se você sair um pouquinho atrasado, dá pra você desviar de boa ainda. Aqui no Hard, não. Aquela lá, dando de exemplo, se você sair atrasado, você vai tomar o dano. E é um dano bem alto, cara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Jabra, que é um dano que eu lembro de cabeça agora. Quando ele vai dar aqueles cortes laterais, que ele corta a frente dele e corta as duas laterais, fica a marca das garras no chão. Se você tomar aquela skill, um tanque, por exemplo, que é o meu caso, que eu tava jogando de tanque, que sou main tanque, né? Se você tomar aquela skill seca, meu filho, você vai tomar 40k na sua boca. Vai tomar uma voadora de 40k de dano na sua boca. Então fique esperto, desvia de tudo que você puder. Que é o segredo é desviar, meu patrão. Vambora, que é sucesso, que o trem é doido, beleza? Mas continuando falando do Blueno, cara, de modo geral, o Blueno é basicamente a mesma coisa do Elite, não muda muito as skills deles. Elas são um pouquinho mais rápidas um ou outro ali, mas de modo geral são mesmas velocidades. O que muda mais mesmo é as duas mecânicas extras, as duas mecânicas dele, que é a mecânica que ele já tem no Elite, que é aquela da lâmina, que ela vai ser um pouquinho mais rápida, mas nada tão difícil assim, pelo menos na minha opinião. Pode ser que outras pessoas tenham mais dificuldade, mas estou falando a minha opinião aqui, rapaziada, deixando bem claro. Não é achando que eu sou fodão nem nada, estou falando a minha opinião sincera pra vocês. Não achei tão difícil igual eu imaginava, igual a galera falava. Achei tranquilo, mas pode ser pro meu gosto, pro meu estilo de gameplay também. Que pode ter outras pessoas que vão ter mais dificuldade, então vai de cada um, tá? Deixando bem claro minha opinião, belezinha? Agora, a outra mecânica dele, cara, eu tive um pouco de dificuldade, a mecânica das portas, eu demorei um pouquinho pra entender como que ela funcionava, tá? Mas depois vocês vão ver, nessa que eu donei mesmo, eu já tinha noção, né, da quarta tentativa, eu já tava entendendo. Basicamente são 4 variações de porta, vai ter a porta quadrada, a porta redonda, a porta que começa quadrada e tem um redondinho em cima, só que ela é pequenininha, e tem a porta que é quadradinha no início e depois ela fica redondinha e ela é um pouquinho maior. Basicamente são essas variações de porta e você tem que achar a que é uma só, que só tem uma quadrada, só tem uma bolinha, só tem uma que é a quadrada com bolinha pequena ou quadrado com bolinha grande. Basicamente é isso, tem que achar a porta que é diferente de todas, aí você usa o botão de interação, que no meu caso é o X, e os outros 3 players que estão do outro lado vão ter que bater, e assim você vai voltar de volta para a arena e o Blueno vai voltar desmaiado, tá? Caso não volte, ele vai dar TP em todo mundo que tá na arena, incluindo a pessoa que tá lá, e vai jogar no chão e vai dar dano em geral. E normalmente a galera vai de arrasta, que é um daninho bem considerável, então tem que tomar bastante cuidado, tá? De resto, as skills do Blueno são todas iguais do Elite, não muda nada, só vão dar muito mais dano e vão ser mais rápidas, né? A maioria delas, mas algumas não são tão mais rápidas assim e outras são, tá? De resto, achei o Blueno bem tranquilo, nada muito difícil, mas tem que prestar bastante atenção nas lâminas e nas portas, tá? Nas duas mecânicas dele. E vocês vão ver que eu vou repetir bastante isso. Basicamente, o que é difícil mesmo nele são as mecânicas novas e as mecânicas originais que ele já tinha no Elite, só que elas são muito mais rápidas agora, então tem que ficar ligeiro, que é um bagulho louco, rapaziada. Agora, pulando um pouquinho mais pra frente, vamos falar do nosso querido Cabelinho Rosa, que eu gosto de chamar ele de Cabelinho Rosa, tá, pessoal? Que é o nosso queridíssimo Kumadori, tá? Então, vamos falar do Kumadori. Cara, Kumadori, no início, demorei pra pegar o time daquela que ele dá espinho nele mesmo, tá? Porque, como eu disse, ela é um pouco mais rápido. E esse mais rápido quebra no meio a gente, rapaziada. Ele dá muito dano. Dá 40k de dano no tanque se você tomar essa skill. Se você tomar ela de sup ou DPS, vai ser na base dos 50, dependendo até 60k de dano. Então, tem que ficar ligeiro pra você ali não tomar tanto dano assim.
Mas, cara, achei muito bacana a luta contra o Kumadori no Elite. É bem desafiadora, assim como já é. Quer dizer, no Hard é bem desafiadora, assim como já é no próprio Elite, mas no Hard ela é muito mais desafiadora. Então, foi loucura demais a luta, cara, mas eu me diverti. Em relação às mecânicas, bem tranquilo de desviar, praticamente todas elas, as skills normais. Só essa mesmo do espinho que ele dá nele mesmo, cara, que eu demorei, mas demorei um pouquinho pra pegar. Cara, morri um catiquinho, não tanto assim, mas morri um catiquinho pra tentar pegar o time ali. Vocês vão ver que na primeira gameplay mesmo, né, que eu vou deixar o vídeo na íntegra aí, eu peguei nela mesmo, né, o time, mas eu, tipo assim, eu tive algumas mortes ali até pegar o time, mas depois que eu peguei, algum não necessariamente morte, mas eu tomei um daninho de bobeira e acabei ali ficando bem miado, né? Mas, cara, peguei o time bom, consegui entender como é que funciona a mecânica direitinho. E, cara, foi legal e hoje eu tô achando bem massa fazer, porque realmente é gostoso fazer esses conteúdos. E é uma evolução natural, né, rapaziada? Você começar a fazer em níveis mais altos é uma evolução natural e, cara, vale muito a pena, porque é um desafio muito legal. É estressante um pouco, vou ser sincero com vocês, galera, mas é bem legal e traz uma vibe diferente, cara. Você se sente bem porque, cara, fala, pô, donei, cara, que massa, que da hora, tá ligado? Então, é um conteúdo bem diferente e bem legal, diga-se de passagem, tá? A mecânica extra do Kumadori é uma mecânica bem interessante, que ele vai prender algum dos 4 players e alguém tem que passar na frente dele para bloquear meio que o ataque que ele vai dar na pessoa que prendeu, e ele vai ficar lançando espinho. Basicamente, você não pode de jeito nenhum dar diagonal, tá? Se você der diagonal, você vai morrer, a menos que você seja um personagem de 300 speed, aí tem chance de você não morrer, mas normalmente você vai de arrasta assim, por jogar no Vasco, normalmente, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E uma coisa que me deixou um pouquinho cabreiro, vamos falar assim, cara, que tinha hora que eu ia dar viradinha, o bicho não virava, eu travava no espinho e eu ia de arrasta, cara. Nossa, e tem uma geladeirinha lá do canto direito também, que normalmente, como não tinha essa mecânica, eu andava do lado de lá no Elite, cara, eu travei nela uma vez e a gente perdeu a run também, cara, aquilo foi uma loucura do caramba, mas, cara, foi umas boas e belas risadas, tá, fazendo essa mecânica, entendendo como ela funcionava. Também tive um pouco de dificuldade pra pegar ela, mas, cara, peguei até que rapidinho. E depois que peguei, foi bem de boa e bem tranquilo também, tá? Mas, cara, eu vou dizer, muito massa. A experiência, de modo geral, dando spoiler aqui do final do vídeo, cara, sensacional e vale a pena demais vocês terem essa experiência do Rush, tá, galera? Se vocês puderem fazer com PT fechado, com amigos, cara, vai ser muito mais legal, claro, até pela comunicação e pelas risadas também, de modo geral, tá? Mas, de modo geral, com Madura é impossível? Não. Bem de boa, bem tranquilo, muitas aspas, fazer ele. Pra quem já tá no Elite, é só melhorar ali a movimentação e o time de dar skill, né? Pra você não ficar dando skill à toa, realmente tem que dar no time certo. Pra você não tomar de bobeira, ou por exemplo, puxar ele pra perto de você e no meio de uma skill, você tomar skill e morrer, tal. Tem que prestar bastante atenção na movimentação dele também, pra você não ficar de bobeira ou não tomar skill à toa, tá? Então prestar bastante atenção nas falas, principalmente. Eu sei que tem muita gente que joga sem áudio, conheço bastante gente que joga sem áudio. Pra ele o ideal é jogar com áudio, mas dá pra donar assim também, pra quem não gosta aí, ou pra galera do mobile que é meio ruim de escutar áudio também. Cara, BG Rest é uma experiência muito bacana. Foi uma experiência totalmente diferente do Elite, cara. Foi muito divertido. Bem estressante um pouquinho, vou ser sincero, como eu disse pra vocês. Mas, cara, foi bem legal e eu fico muito feliz de ter tido essa experiência, cara. E realmente foi bem gratificante. Ah, lembrando, galera, pra quem quando você dona a primeira vez, né, a raid, você ganha uma conquista e essa conquista te dá 1kk e dois cristais divinos. Além disso, te dá um pegamento de 30%, que vale em média 300k também no marketing. Inclusive, eu vendi o meu pra pegar um dinheirinho. Então, cara, realmente é bem recompensador fazer a primeira vez e nas outras vezes também, porque tem chance de dropar arma e tudo mais. E bem doideira, bem louco também, pessoal. Vocês vão ver aí que eu morri bastante, né? Às vezes quando travava no espinho, como eu disse pra vocês, foi bem loucura, bem maluquice, tá? Mas de resto, cara, o Kumadori é desafiador tanto quanto é no Elite para as primeiras vezes que você faz, mas não é um bicho de 7 cabeças. Pra mim, o Robelush e a Califa foram um pouquinho mais chatos, porque eles são muito mais rápidos, tá? Agora o Jabra, vamos falar do Lobinho. Ó, Lobinho. Cara, o Jabra foi meio chato entender aquela mecânica que ele dá o pulinho lá e dá meio que o chutinho com vários em uma área maior. Que no caso é a ultimate dele, né? Ah, não, né? É a ultimate do level 70 dele pra quem tem ele como personagem, né? E, cara, eu demorei pra pegar ali que tem que meio que dar diagonal nele e tal.
E é porque é muito rápido e ele pode dar tanto nas costas como pra frente, baitar com uma skill normal também, que ele dá só um sozinho. Então nessa ele também pode baitar, então galera tem que prestar muita atenção. No Jabra, passei uma raiva muito grande, esse eu morri pra caramba. Esse eu acho que foi o boss que eu mais demorei, assim, pra realmente pegar o time. Mas depois que peguei nessa nova skill, né, foi bem de boa. As outras skills são padrões, cara, é a mesma velocidade, não mudou praticamente nada, pelo menos eu não senti dificuldade nenhuma delas. Tanto aquele pulinho que ele dá e depois pode baitar aí pra outra pessoa. Aquele fica rodando no mesmo lugar, basicamente. Aqui ele dá a mãozinha pra frente e tal. O counter dele é bem de boa, dá pra você escutar tranquilo também, assim como no Elite. Não teve tanta demanda. Só essa skill extra mesmo dele, que aí eu demorei, cara. E foi loucura fazer ele, foi maluquice, tá, rapaziada? Mas depois peguei também, eu já tô... Agora é evoluir, né, nas próximas vezes que eu for donar aí. Como eu disse, eu tô dando aí uma vez até agora, nessa semana, já agora, vendo esse vídeo, vamos fazer a segunda e assim por diante. E tal, até completar as 25 do nosso querido o Rayleigh. E muito mais, né? Não vou parar de fazer, porque pela grana que dá e também pela chance de arma, vai que vem, vai que um dia brilha pra nós, que é o objetivo, né? Todo mundo do dia torço pra que tenha sorte de dropar arma. Ainda não tive a minha, não sei se a galera tá assistindo já teve, mas desejo sorte pra todo mundo. E vamos que vamos, rapaziada. A mecânica também dele, de modo geral dele, que ele faz os restos, como eu disse, bem de boa. Então o Jabra eu não achei tão chato de modo geral, mas essa skillzinha me deixou bem cabreiro e eu fiquei bem irritado com ele, vamos dizer assim. Ele foi um dos mais chatos, na minha opinião, no Elite, tá? Califa, cara. Califa, ela é de certa forma tranquila, mas ela tem muita rapidez, cara. No hard, quer dizer, ela é muito rápida na maioria das skills, então tem que ficar ligeiro, prestar muita atenção. Ela dá muito sabonete na rapaziada, muito anti-range rápido, então tem que prestar muita atenção. E ficar ligeiro pra você não tomar skill de bobeira, cara. Principalmente quando ela usa o chicote, cara. O chicote é muito rápido que ela dá nela mesma, não aquele que ela teleporta e dá na área inteira, praticamente. Aquele que ela dá nela mesma é muito rápido, cara. Então tem que prestar muita atenção. Que ele eu tomei de bobeira várias vezes, mas depois eu comecei a pegar o time. Até que peguei, mas cara, ele eu tive bastante dificuldade de pegar o time dele. Ele realmente tomei uns ali que, meu amigo, sei lá, tomava uns ali e revesguei, o que doía, menino. Mas deu tudo certo e fluiu de boa, né, rapaziada? Mas de resto, as skills padrões, sempre o cara diagonal, desviar dano diagonal nela, stun na diagonal, prestar atenção na movimentação. A skill que ela aprende, galera, foi meio difícil de entender no início, né? Eu entendi, já tinha visto o vídeo, mas é muito rápido também quando ela aprende os dois players, né? E você tem que limpar os dois players pra eles não morrerem. Então foi bem loucura, mas ela foi pra mim a mais desafiadora de todas, assim. A Califa foi a mais desafiadora, achei ela bem chata de pegar no Elite. Quer dizer, no Rast, tô falando Elite toda hora, costume, rapaziada. Então toda vez que eu falar Elite na maior parte desse vídeo, saiba o que é Rast, tá? Só pra deixar claro aí. Então, cara, foi bem loucura a Califa, mas peguei e depois fluiu ali a gameplay e conseguimos donar. Mas ela realmente eu passei um pouquinho de raiva, porque ela, você tá doido, velho, ela prendia, dava não sei o que, era rápido demais as coisas, mas o importante é que fluiu. Inclusive na que donei foi uma loucurinha, filho. Foi bem desafiador a parte dela, mas deu tudo certo no final. As skills de modo geral dela são tranquilas, mas essa é que ela dá chicote nela mesma e a mecânica nova dela realmente são bem desafiadores. Mas o negócio é prestar atenção e a galera se dividir bem, né? A pessoa que tá em cima e a pessoa que tá embaixo prestar muita atenção sempre que nascer uma água pra sempre limpar. No Elite ainda tem como você demorar um pouco, errar algumas vezes ali, mas no Hard é necessário que você acerte pra realmente não atrapalhar a equipe de modo geral e também o tanque. Então realmente tem que prestar muita atenção pra não dar bobeira, cara, porque pode ser que dê e isso pode custar o Doni ou a tentativa de primeira no boss e tal. E pra galera que for fazer o recorde aí. Mas pra galera que tá fazendo recorde, provavelmente já tá mais antenado, já tá mais acostumado. Então acho que acredito que vai ser mais de boa, né? Mas de resto, cara, foi muito da hora a experiência e realmente foi um desafio hard mesmo, como é a proposta, cara. Então a Califa, pra mim, dos que eu falei até agora, ela foi a mais desafiadora, sim. O Kumadori não foi mais desafiador pra mim do que a Califa no Hard, tá? Aí eu vou aproveitar nesse momento para falar qual que é a minha ordem de dificuldade do Elite. Para mim, a ordem de dificuldade é Kumadori no Elite, tá, galera? Eu vou falar no final do vídeo, eu vou falar qual que é a minha ordem de dificuldade dos bosses no Hard, tá? Essa aqui agora eu vou deixar claro, é do Elite mesmo. Não tô errando, não estou falando sem querer Elite no lugar de Hard, tá? Agora é minha ordem de dificuldade pros bosses do Elite. Inclusive, eu acho que eu falei isso no vídeo que eu fiz também da Raid no Elite, tá?
Então, qual que é a minha ordem de dificuldade do Elite? Pessoal, a minha ordem é Kumadori, Rob Lucy, ou você pode trocar o Rob Lucy com Kumadori, mas geralmente é Kumadori, Rob Lucy. Aí vinha Califa, Jabra e Caco, tá? Essa é a minha ordem do Elite. Eu vou falar minha ordem de dificuldade dos bosses no final aqui do hard, então fica até o final pra você escutar, tá? Falando do Caco, cara, achei normal. O Caco, ele sai muito mais rápido nas skills, tipo, em todas as skills, é realmente perceptível todas as skills dele bem mais rápido, então ele fica ligeiro, bem ligeiro. E de resto, cara, tranquilo, igual ele é normal. As únicas coisas chatas dele são as mecânicas, cara. A mecânica que ele para no quadrado do hard é insuportável. O RNG dessa parte é muito mais rápido, tem muito mais dano. Então, cara, é muito irritante a parte que o Caco fica virou cubo no hard, cara. Tem que prestar muita atenção e entender como funciona, porque realmente é chato no hard essa mecânica, tá? O RNG, galera, tem hora que não te ajuda e ele te quebra no meio certinho. É um desafio bem grande fazer no hard essa mecânica do Caco, pessoal, tá? Então, essa mecânica do Caco é realmente desafiadora. Essa que ele fica no meio parado dando os ataques lá e você tem que quebrar, retirar ele lá que ele não toma dano, né? Então é bem desafiador. As skills de modo geral também foi bem difícil. E a skill que ele roda, né, que a gente que cai a pedra no hard, você tem que ir atrás, eu achei ela até fácil, eu achei que seria mais difícil desviar dela, ou o tempo seria mais curto para chegar atrás, mas se bem que os bosses receberam alguns nerfs também, então pode ser por isso, né, eu tô fazendo bem depois do hard também, provavelmente nas primeiras semanas minha experiência seria totalmente diferente, eu sei muito bem disso, tá, galera? Então, pra quem fez nas primeiras semanas, igual a galera aí, o Henrique, Bellatrix, deixa eu ver quem mais, Dark Op, essas pessoas, essas galera top tier aí, a galera que já tinha o set há muito tempo, o próprio Chuemba, entre outros players aí, que tiveram experiência, entre aspas, raiz, né? Que é o famoso primeira try antes dos nerfs e os buffs aí também nos boss e tudo mais. E nas mecânicas, aí lá foi completamente diferente a experiência, claro, né? Eu tô dando aqui a minha, que é o do modo atual. E, cara, tá equilibrado, eu acho que tá equilibrado. Foi bem legal a experiência de modo geral, né? Continuando. Achei o Caco bem desafiador, essa parte que ele caiu a pedra não achei tanto, tem que prestar atenção, é bem rápido, tipo assim, de modo certo, modo é rápido, assim, a mecânica, mas não é tanto quanto eu achei que fosse, dá pra ser de boa ali se você tiver, obviamente, o personagem com dash, pra se reposicionar, é importantíssimo você ter dash nessa parte, seja uma Rebecca, um Crocodile, um Smoker e tudo mais, no caso eu donei de Crocodile, né, que tem o dash, então é importante você prestar atenção pra você não ir de arrasta. E, cara, foi bem desafiador, muito mais do que no Elite. Porque o Caco no Elite é fichinha, filho. O Caco no Elite, você fecha o olho e você derrota ele. Ele é mais fácil disparado pra mim. Aqui no Hard, ele já subiu no rank. Então, ele não é tão fácil quanto parece. Já agora, vamos falar do último, nosso Rob Lucy. Nosso querido Leopardito. Cara, Rob Lucy, bem desafiador. Muito desafiador mesmo. Dano muito alto, movimentação bem rápida. Muito dano, as skills são todas iguais, ele não tem nenhuma skill extra. A única coisa que muda é que na hora que ele vira leopardo tem mais lâminas lá na arena, né? Então é mais apertado as coisas, a batalha. Mas depois que você se reposiciona, entende a localização que o DPS tem que ficar ranged, o suporte, o melee ou outro range tem que ficar e o tanque fica, cara, se torna muito fácil fazer a raid, a mecânica dele fica menos difícil, podemos dizer assim, realmente quando você entende o posicionamento dele, você faz bem suave e bem de boa a batalha, tá? De modo geral, achei mais difícil a segunda fase dele no hard, obviamente, né? Tem que ser mais difícil, não faria sentido se não fosse. Mas não achei ele tão difícil quanto ele é no Elite, pessoal. Por exemplo, pra quem tá fazendo pelas primeiras vezes na época que eu fiz o vídeo, tá? Quando você vai fazer... Eu tô comparando, lembrando, galera. Primeiro done, pessoal. Não tô falando, donei 20 vezes. Pra mim, esse aqui, se eu donar 20 vezes, provavelmente vai mudar a minha perspectiva, né? A longo prazo vai mudar. Eu vou achar isso mais difícil, vou achar aquele mais difícil e tal. É isso, galera. Mas eu tô falando hoje, depois do meu primeiro done, cara. Então, essa é a minha perspectiva, deixando claro a minha opinião. Se você tem uma diferente, comenta aí e fala aí que vai ser legal demais ter esses comentários, a gente interagir aí. Então, vamos que vamos pra cima, belezinha? Cara, então vamos falar aqui, eu falei da dificuldade no Elite, agora deixa eu falar qual que é a minha tier list de bosses aqui do hard, tá? No hard, pessoal, pra mim, Califa, sim, a Califa fica em primeiro. Depois vem nosso querido Jabra, aí eu vou botar o Califa, Jabra, aí eu vou botar o Kumadori, o Caco e o Rob Lucy por último. Sim, pra mim o Rob Lucy que era o top 1, quer dizer, ele é o top 2 de difícil no Elite, no hard ele virou o mais fácil na teoria pra mim.
Porque ele realmente, se você já entende fazer no Elite, você vai entender como é que faz aí no hard. A questão é, só você posicionar bem na luta final, rapaziada. Só você posicionar bem na luta final, entender onde ficar. Se você entender onde todo mundo tem que ficar, o tanque, os DPS e o suporte, cara, você dona sem dificuldade, você vai ter espaço, você vai ter locomoção, praticamente as lâminas não vão incomodar o tanque, vão incomodar mais os outros players ali, principalmente o atirador, né, que uma fica indo pra cima dele o tempo todo, então ele tem que ficar sempre desviando. Mas, cara, de modo geral, não achei o Rob Lute tão difícil quanto eu entendi. A primeira vez que eu fiz, eu achei difícil porque eu não sabia onde eu posicionei. Mas na que eu donei, que foi a quarta tentativa, que eu já tinha entendido onde eu tinha que ficar e tudo mais, posicionamento, aí eu achei muito mais tranquilo. E entendi, cara, que fazia de boa, tá ligado? Mas agora os outros não, cara. O Diablo ele ficou muito mais rápido. Por exemplo, o Caco foi também. A Califa ficou. Eles boss aí. Se eu fosse falar, galera, eu vou ser sincero. A minha ordem seria praticamente a mesma ou a mesma do Elite. Mas eu senti essas diferenças. Então, como eu disse, por isso que eu botei esses boss em ordem diferente, cara. Porque foi a minha experiência da primeira vez do hard. Então, eu achei, pelo menos, a experiência do hard desses boss são muito diferentes. Ah, é. Eu esqueci de botar o Blueno na lista. O Blueno é o último, tá, rapaziada? Vem o Caco, depois o Blueno. O Blueno é. Ah, não. Minto, eu tinha esquecido. No hard é diferente. No hard, o Blueno fica abaixo do Rob Lute também, galera. Não achei tão difícil. As mecânicas dele é bem fácil. O Blueno. E tanto no Elite como no Hard, eu esqueci de falar, mas fica aí. Basicamente ele é o mais fácil de todos. Não, no Elite, o Blueno fica acima do Caco, tá? Então o Blueno ficaria acima do Caco. Seria Kumadori, Rob Lute, Califa, Jabra, Caco. Quer dizer, Blueno, Caco, tá? Basicamente é isso no Elite. No Hard, é a que eu falei que seria Califa, Jabra, Kumadori, Caco. Rob Lute, Blueno e. Quer dizer, Rob Lute e Blueno, tá? O Blueno é o mais fácil em todas as dificuldades. Sendo bem sincero, tanto ele como no hard. Ele é muito de boa se você pegar a mecânica, você só tem que pegar realmente o time ali daquelas lâminas que fica dando no mapa. Pegou aquilo ali, cara, você dona de boa, sem estresse, sem dificuldade, tá? Sei que pode parecer difícil para algumas pessoas no início, pode ter pessoas que tenham mais ou menos dificuldade, mas essa é a minha opinião. Lembrando mais uma vez, por que eu tô falando isso várias vezes, Vlad? Porque tem gente que não entende, galera. Tem gente que, não, mas eu não acho. Beleza, é a sua opinião, eu tô dando a minha, deixando bem claro. Então vai ter questões diferentes, então bora conversar aí para me entender e ver o que você acha, o que vocês acham, tá? Belezinha? Então, cara, de modo geral, achei uma experiência sensacional. Recomendo pra todo mundo fazer no hard. É uma experiência totalmente diferente do Elite, cara. É uma experiência muito única. Então, aproveitem ao máximo o seu primeiro done. Cara, que pode ser que você, ao longo do... Depois que você dona várias vezes, fica meio que rotina. Vou fazer, porque já tô acostumado e tal. Mas a primeira vez que você dona é um desafio muito grande. Você fica ansioso, você fica ali, caraca, eu quero donar e tal. É realmente um desafio. E vale a pena pra caramba aproveitar com gosto essa primeira done, cara. Eu recomendo demais que vocês tenham essa experiência. Não fiquem com medo de testar o hard. Testem, que vale cada segundo e é realmente uma experiência que eu acho que vai ficar no coração de todo mundo, que vocês não vão esquecer tão cedo e vão sempre relembrar. Então, registrem esse momento, se puder também, eu acho bem legal. E, cara, de modo geral, vale a pena demais e recomendo, principalmente para vocês poderem dropar arma, poderem realmente farmar, que é um método de farm essencial aí, para você estar conseguindo upar seus personagens, farmar e tudo mais. Então, tá aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem longo, curto, não sei, com um vídeo médio pra vocês. Eu gosto de falar bastante, gosto de comunicar, então eu não tô nem aí se o vídeo se tá curto, se tá grande. A galera mais jovem aí gosta daqueles vídeos acelerados, eu gosto de fazer o vídeo na moral, dando todas as informações ou todo o meu feedback. Às vezes eu repito uma coisa ali ou uma coisa aqui, mas é a cabeça de velho, né? A gente vai ficando velho e vai misturando as coisas aí. Mas de resto, foi bem bacana, hein, cara? Eu recomendo demais a experiência, foi sensacional. Não podia deixar de falar, né? A ponte, cara, a ponte foi mais fácil do que eu achei. É difícil pra caramba também, mas você prestando atenção e a sua equipe já estando ligada ali, vocês passam de boa também, rapaziada. Eu passei a ponte de primeira com a minha equipe, então, inclusive, tá, né, vocês vão ver que nessa try aí foi de primeira, a gente passou a ponte de primeira. A gente só foi, literalmente foi a primeira vez passando aqui, eu cheguei na ponte, foi a primeira vez que eu fui, então foi mais de boa, mas ela é bem mais difícil do que no Elite, tá, pra deixar claro. Mas, prestando atenção, movimentando bem e guardando as coisas ali, vocês vão passar suave, rapaziada, belezinha? Então tá aí, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Mandem para os seus amigos aí e vamos que vamos. Vou ficando por aqui, acompanhe os outros vídeos do canal, acompanhe as séries que também estão retornando. Em breve, muita novidade. Vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, falou e...